uma raça e suas inúmeras aptidões. Oferecimento Sindi Castilho, Fazenda Camparino, Sindi Porangaba, Sindi OT, Sindi Cerrado, Sindi J França, Sindi Baguaçu, Sindi Dom. Produção Terra Pecuária. E chegou a vez de falar sobre a fácil adaptação da raça Sindi em todas as regiões do Brasil, comprovando a rusticidade desses animais a campo. Nossa primeira parada é aqui em Touros, no Rio Grande do Norte, onde o rebanho Sindi tem comprovado sua produtividade, mesmo em uma época de muita seca. De norte a sul, de leste a oeste, o Sindi chama a atenção de qualquer pecuarista pela sua capacidade de ser produtivo diante de qualquer adversidade, seja em clima quente ou frio, sejam em regiões montanhosas, acidentadas ou planas. Olha, o que sempre me impressionou na raça Sindi é essa sua capacidade de adaptação. Quando eu comecei a entrar na BCZ, eu fui fazer serviços lá em Itaperuá. E nunca peguei em Itaperuá uma condição favorável. Sempre quando eu fazia serviço lá de registro, ainda tomando elito, pegava na pior época do ano, quer dizer, no segundo semestre seco. E peguei na grande maioria nos períodos secos. Então era uma raça que quando chegava, entrar no curral, eu via animais de bom score corporal com pelo brilhando. E quando esses animais vieram para um ambiente melhorado, esse mesmo indivíduo se potencializava, mostrando mais ainda sua capacidade produtiva. Em meio às dificuldades do Nordeste, a raça se sobressai de maneira surpreendente. O Sindi consegue converter a palhada seca e continua ganhando peso e transformando em carne, né? Em carne vermelha, proteína vermelha, como também no leite, né? Então, e quando você chega com um proteico energético, um proteico, tem um ganho totalmente satisfatório. A gente vem rodando uma prova de ganho de peso a pasto aqui, com alguns animais, a gente topou esse desafio, e os animais em plena seca, mais de 6 meses sem chuva, e os animais vêm ganhando 700 gramas, mais de 700 gramas dias. Então, quer dizer, é um ganho altamente expressivo para a época. E nessa época não era para estar ganhando peso, nessa época era para estar ocorrendo o efeito sanfona, né? Perdendo peso. Você vê para conviver numa situação dessa, você vê o gado aí, as nossas matrizes aí, algumas estão aí, você vê com um score de carne desse. Algumas paridas, né? Tá aí para vocês verem a campo. Aí você observe bem, se aqui que estamos a 40 quilômetros da praia, o capim tá aí, você vê que ainda tem muito capim, mas todo seco. Tudo bem. Quanto mais no sertão, como é que a coisa ainda é assim mais complicada, mas o Sindi se sai bem. Se sai bem. A raça Sindi é uma raça que realmente se adaptou ao Nordeste do Brasil e ao Brasil. É uma coisa que realmente encanta qualquer um criador. Saindo do Rio Grande do Norte, vamos diretamente para o Mato Grosso, em uma outra região de pouca chuva e muito sol. Estamos na Fazenda Camparino, onde um dos mais tradicionais e respeitados zebuzeiros do Brasil conta como se rendeu aos encantos da raça. Eu crio Sindi já tem mais de 10 anos. E iniciei na raça porque eu fui ver umas vacas Nelore de uma pessoa lá em Jataí, no final de agosto.
eu conheci a Cindy de exposição, e todo gado de exposição sempre é lindo, maravilhoso, né? Que come o que quer e toma banho todo dia, sempre é lindo. E a primeira vez que eu vi Cindy no dia a dia da fazenda. E eu encontrei com a fazenda da pessoa, o gado estava comendo a raiz do capim. Era final de agosto, as vacas Nelore que eu fui ver estavam morrendo de magra. E o Cindy tudo gordo. Eu falei, você está tratando o Cindy, não trata dos Nelore? Eu falei, não, aqui é tudo no mesmo sistema, né? Daí eu vi um gado, eu tinha ido até de avião, eu falei, você me leva naquele outro pasto para me ver aquele gado? Fui lá, eram as novilhas novas, gordas também. Eu, com 30 dias depois, eu virei criador de Cindy. Eu fiquei tão impressionado com o gado passando fome e bem nutrido. Eu crio gado desde que eu entendo por gente, eu nunca tinha visto isso, entende? Esse ano, por exemplo, muito pouca chuva, morreu o capim, foi um ano desafiador está sendo. E eu não parei meu trabalho de transferência de embrião, de disseminar Nelore, de disseminar Cindy, e o Cindy está se destacando. Eu sempre falo que numa fazenda de pasto muito bom, de manejo bom, toda raça que você pensar em criar, você vai sair bem. Mas num ano atípico como esse que nós estamos passando, ou numa região que não seja de pastagem boa, alguma fazenda, é uma raça de uma rusticidade impressionante. No estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Itaberaí, o Cindy se ajustou perfeitamente. Aqui, o criador já havia tentado atuar com outras raças que não conseguiram corresponder às expectativas do projeto. Antes de entrar na raça Cindy, nós tínhamos já essa propriedade, que é uma propriedade acidentada, uma propriedade com morros, algumas áreas inclusive de pedra, de cascalho. E nós tínhamos às vezes um pouco de dificuldade, inclusive na parte de casco, com animais que sofriam com casco, animais que muitas vezes teriam que passar por procedimentos no casco para conseguir superar todas essas adversidades que nós temos. Então o Cindy, quando ele entrou na propriedade, ele tirou isso de letra. Então nós não temos nenhum problema de casco com o Cindy. O Cindy ele consegue se locomover com muita facilidade, pastagem nos morros. Então o Cindy ele é muito versátil dentro das minhas condições aqui de manejo de trabalho. E para quem pensa que esses animais só mostram seu potencial em regiões de climas e desafios severos, se engana. Em ambientes favoráveis, a raça transborda ainda mais produtividade. É o exemplo do Cindy Baguaçu, localizado em Avaré, no estado de São Paulo. Como é uma região que chove bastante, então a gente tem mais capim, no caso. Então, você imagina, um animal já se adapta bem numa região seca, imagina uma região que você tem de tudo. Então, aumenta em tudo, aumenta em precocidade, é um animal que entra no cio mais rápido. Mesmo no inverno, que o capim está um pouco mais seco, a gente só dá um proteinadinho, eles correspondem à mesma coisa que está no verão, que tem bastante pasto. Então eles se adaptam bem a qualquer região, assim, rápido. Essa rusticidade se potencializa em todos os lugares dos trópicos. Falar da rusticidade do Cindy é muito fácil, né? Acho que é um dos principais, como é que se diz, cartão postais da raça, é a rusticidade, né? E a adaptação ao Cindy do Nordeste, em comparação a outras raças, é gigantesca. É uma raça que se adapta muito fácil, tanto no clima quente como no clima frio. Aqui a gente tem uma região que tem essa mudança de temperatura de quente e frio. Nesse período a gente está no verão, então aqui é muito quente. A gente faz mais de 6 meses que não chove, uma pastaria totalmente seca, mas animais com score corporal bem acima do que a gente espera para a época. E a gente vê que o Cindy consegue tirar isso de letra.
Cada ano que passa, a gente tem anos mais severos de secas aí, às vezes de 6 meses, secas prolongadas, às vezes dificuldades, inclusive, nas aguadas. E isso o Cindy ele tem tirado de letra, sem nenhuma dificuldade. Inclusive, nós, criadores, falamos que o Cindy fica mais bonito na época da seca, que a pelagem fica mais vermelha, fica muito mais saudável. E o Cindy passa a seca com um score corporal muito bom e já consegue emprenhar já de imediato ali no início das águas, sem ter nenhuma dificuldade. Tem vendido Cindy para o Pantanal, para o Nordeste. O Nordeste ele come a folha verde da caatinga, depois come a seca que cai no chão e não morre, não precisa tratar para não morrer, você entende? Então ele se adapta a qualquer lugar. Em cada dia ele vai ter mais espaço, que as terras férteis e que chove e planas, a agricultura vai tomar conta, vai sobrar para a pecuária essas terras mais inférteis, com menos chuva, de montanha. E eu tenho certeza que ele vai sobressair sobre qualquer outra raça dessas condições. Ou seja, dia após dia, esses animais têm um talento natural em converter o alimento que tiverem disponível em lucro. Vou dar um exemplo próprio aqui do Rio Grande do Norte. Há uns 15 anos atrás, um criador de guzará começou a criar Cindy. E os primeiros animais que ele adquiriu eram animais que eram ditos pequenos. E essa propriedade desse criador era um solo corrigido que ele plantava cana antigamente. Com 2 anos, voltamos lá, da segunda geração desses animais, e esses animais desenvolveram. Quer dizer, se você dá uma melhor condição para esse animal, a carga genética dele é potencializada. Eu conheço bem a pecuária do Brasil, principalmente o setor de cria. O setor de cria do Brasil, a grande maioria cria em condições péssimas, com falta de pasto, falta de manejo, falta de nutrição mineral competente. E para esse tipo de gente, o Cindy seria super ideal. Mas eu não posso chegar para uma pessoa e falar que você tem que criar Cindy porque você é muito lambão, seu pasto é ruim, sua fazenda é mal manejada. O cara tem que perceber isso. E outra coisa, eu sempre falo, o dia que o pecuarista fizer uma mensuração de quilo de carne por hectare, o Cindy vai sobressair sobre qualquer outra raça. A produção de quilo de carne por hectare, igual o lavorista faz, a pecuária ninguém faz isso. Eu tenho certeza que ele vai sobrepor qualquer outra raça. Raça e suas inúmeras aptidões. Oferecimento Cindy Castilho, Fazenda Camparino, Cindy Porangaba, Cindy OT, Cindy Cerrado, Cindy J França, Cindy Baguaçu, Cindy Dom. Produção Terra Pecuária.